Esse é o pior filme da trilogia? Fechou bem a história? Ele se aposentou mesmo? Alô, velhinho, eu sou o Enes, canal Produção, seja bem-vindo a mais um Filme Cena, lugar onde comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E este é o último filme da trilogia Corra que a Polícia Vem Aí, estrelando o nosso querido Leslie Nielsen, comediante de paródias fantástico. Então, essa é uma sequência dos filmes e quem assiste o 1, assiste o 2 e assiste o 3 também. Mas será que o 3 foi tão bom quanto o primeiro, quanto o segundo? Será que ele fecha bem a nossa trilogia? Vamos conversar sobre ele hoje. Corra que a Polícia Vem Aí, 3 1/3, olha só esse nome já, né? Dia 18 de março de 1994 foi lançado esse filme, hoje disponível na Prime Video, que traz então Frank e Jane, só que agora casados, eles estão há 6 meses juntos, com tudo maravilhoso? É claro que não, é claro que não. Na verdade, eles estão com uma certa crise porque a Jane gostaria de ter filhos e ele tá com medo disso. Ele sabe que é um terror e ele pensa, não, até gostaria, mas será que seria bom? Acho que não. Então, esse traz o ponto de conflito entre os dois. E como toda boa continuação, ele traz tudo que deu certo nos primeiros filmes, como a Jane, os colegas de trabalho dele, ele chegando com o carro, destruindo tudo que tem na frente na hora de estacionar, os exageros. E a primeira cena mostra, na verdade, um sonho dele, que é uma preocupação com o trabalho que ele tem quando ele vê aqueles bebês caindo, descendo as escadas, os carrinhos de bebês descendo as escadas. Na verdade, aquilo não é por acaso, é uma referência ao filme Intocáveis de 1987, não é aquele Intocáveis do carinha de cadeira de rodas, é um outro mais antigo de 1987, como eu falei, mas que representa ali uma paródia, um momento engraçado, os bebês voando e tudo mais. Eles conseguem transformar uma cena que era para ser séria em algo muito engraçado, né? Isso é um dom que eles têm. Representa toda a preocupação que ele tem, porque ele está aposentado já, ele parou, só que ele sente que ele precisa, é o que ele sabe fazer, né? Ele não tá fazendo, ele tá sendo simplesmente um homem da casa. E ele traz inicialmente cenas divertidas e engraçadas nesse sentido, do cotidiano, de casa, ele no mercado, ele não conseguindo abrir o saquinho lá pra pôr as frutas, os vegetais, ele pegando um vegetal errado ali da senhora, ele em casa, ele com os móveis tudo plastificado, que é para não amassar, não sujar, ele passando roupa, fazendo comida, tem um peru para botar no forno, enfim, tudo isso é o Sr. Frank em casa, procurando algo que faça sentido na sua vida e que de fato não faz. E a proposta que traz é justamente ele voltar para ajudar o esquadrão de polícia a resolver uma questão, porque tem um cara ali que foi chamado para explodir algum lugar e que ele está na cadeia, ou seja, o nosso Frank precisa se infiltrar na cadeia, convencer, conseguir a amizade desse cara detonador de bombas e resolver toda a questão, sabe onde vai ser, porque vai ser, impedir que aconteça. E essa história, na verdade, eu acredito que não é nova, já aconteceu esse tipo de história onde um policial tem que se infiltrar na cadeia e tal, em algum outro filme mais antigo, porque afinal esse é um filme mais de paródias, mas eu não consigo encontrar o nome dele. Tem outros filmes mais novos que usam essa temática também, inclusive um jogo que usa isso, que eu acho que é muito legal, funciona muito bem, mas que o original que começou, que foi o primeiro de todos, eu não sei. Eu vi um tal de filme chamado Presídio, porém eu acho que a proposta dele é um pouco diferente do que essa aí. Mas enfim, essa é a ideia, ele tem que se filtrar no presídio e descobrir quem é o detonador de bombas para resolver esse caso. E tem até alguns flashbacks, algumas cenas que justificam a gente voltar no passado e mostrar algumas outras coisas que são engraçadas, né? Como eles voltando lá na época dos anos 80, 90, e assim, eles criam uma piada com início, meio, fim, mas que é rápida, não toma muito tempo e que se encaixaria somente nesse outro contexto que passa a ser possível por causa da ideia do flashback, né? E uma delas é quando ele fala da esposa dele, quando ele tinha se apaixonado pela primeira vez e tudo mais, ele ia casar, e aí, só que a guria, a vaca, sumiu de repente com outro homem, só que na verdade ele bateu com a porta, ela caiu lá da montanha, os tubarão comeram ela, enfim, mas uma situação engraçada, uma piada que começa, termina, se desenvolve e ela funciona de forma isolada, uma coisa muito legal. O filme funciona tanto de forma completa como também de forma isolada, cada cena, cada situação, cada cena e cada sequência de fato começa e fecha. Frases bem encaixadas também que parecem uma coisa, mas na verdade são outra. Frases de efeitos que ele diz como: estou como um anão à beira do vaso, me equilibrando na ponta dos pés. Que no contexto ali soa muito engraçado, tu pensa, ele tá falando uma coisa séria, mas é uma piada, é uma frase, poxa, nada a ver, como é que, né, nada a ver.
e que fica muito engraçado no filme. E uma cena justifica a outra, né? Ela traz uma continuação para outra, não é só zoeira, né? Tem um encaixe assim da história também. É um filme que não tem assim tantos tiros, tanta ação como os dois primeiros. Eles se focam mais na história em si, mas que eu acho que ele funciona. Algumas pessoas, uns críticos diriam que não sei o que e tal, mas poxa, eu gostei. A maioria das pessoas acabam gostando. A gente não tá ali por causa da perfeição, mas justamente a imperfeição é o que a gente procura, né? E tem também um pouco de apelo sexual em algumas coisas, em alguns momentos, mas que não fica uma coisa muito explícita, esdrúxula, que tira o nosso tom cômico da coisa, né? O vilão, inclusive, aquele que contrata os serviços do carinha da bomba, é o mesmo do primeiro filme que contratou o carinha, aquele que conseguia hipnotizar as pessoas para verem assassinos e tal. E aí nos coloca então dentro da cadeia, onde os marginais, perigosos e abusadores mais parecem crianças com brincadeiras do que numa escola de ensino médio, do que de fato assassinos e caras perigosos, né? Eles conseguem transformar o presídio num parquinho. E de lá vamos diretamente para um Oscar, uma paródia de um tempo em que o Oscar foi um tanto engraçado, zoado, eles aproveitaram para fazer isso, e no final então tudo é bem dirigido, bem pontual, não passa muito tempo, que é para não perder a graça, assim como tem que ser, né? Como, por exemplo, no final ele estava com o envelope e o carinha estava com a arma. Ele disse, não, isso está errado, você é o maníaco e eu sou o policial, vamos trocar. Ele troca, ele entrega o envelope com a bomba e pega a arma, né? Então poxa, todo mundo assim... não funciona, não tem lógica isso, mas no final dá certo porque o que acontece é justamente algo cômico, né? Aquilo que começa errado e dá certo, e o romântico é aquilo que começa bom e termina mal, mais ou menos assim, né? Essa é a lógica, mas enfim, no fim tudo se resolve. Frank e Jane têm finalmente um filho, as questões todas fecham, o nosso Leslie Nielsen fecha o terceiro filme antes que comece a ficar ruim, de uma forma muito boa, talvez não espetacular quanto o primeiro ele é muito bom mesmo, mas também é um filme legal, uma trilogia que vale assistir muito com a família, 1, 2 e 3, todas as vezes que for necessário, porque a gente sempre vai morrer de rir. Mas além deles também tem aquele outro que é Socorro, o piloto sumiu do avião, acho que tem o 2 também, tem outros filmes aí, e que o Mr. Magoo, se não me engano, é ele que faz também. Enfim, tem muitos filmes do Leslie Nielsen que vale muito assistir e que eu quero poder trazer aqui no canal também. Diz aí então o que tu achou dessa trilogia, se tu gostou, se tu riu, se tu acha que não tem graça, enfim. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por ter gostado, por ter assistido o vídeo daqui, te inscrito no canal, te vejo no próximo episódio. Producena.